Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil Império e o parlamentarismo. A proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I faz o país surgir como nação monárquica, diferentemente dos demais países latino-americanos, que iniciaram sua existência como países republicanos. Dom Pedro encarregou-se de convocar a primeira Constituinte, que dissolveu em 1823, proclamando uma Constituição outorgada em 1824, no melhor estilo dos governos. Apesar de seus principais conselheiros terem sido afastados, os Andradas, a Constituição de 1824 revelou-se a mais duradoura das constituições brasileiras, visto que colocava o monarca como autêntico poder moderador, fato que facilitou a introdução do parlamentarismo, já no segundo reinado. Após a turbulenta fase da regência, que foi de 1831 a 1840, como poder moderador, Dom Pedro II revelou-se melhor administrador de conflitos políticos que seu pai ou que o regente Feijó. Enfrentou à época 3 movimentos de contestação abolicionista, federalista e republicano, além de uma guerra prolongada com o Paraguai, conseguindo superá-los enquanto tinha forças com bastante sabedoria e prudência. Embora desde a instalação do parlamentarismo monárquico, os gabinetes se sucedessem entre conservadores e liberais. O Partido Liberal foi fundado em 1861 e deu origem ao Partido Libertador, cujo último presidente foi o deputado Raul Pila. A estabilidade institucional não foi abalada, A estabilidade institucional não foi abalada, tendo sido o período mais tranquilo da história brasileira, enquanto país independente. O imperador foi atendendo gradativamente os abolicionistas com sucessivas leis, melhorando as condições e os direitos dos escravos, até a promulgação da Lei Áurea por sua filha, a princesa Isabel, quando já estava avançado em anos. Aos republicanos e federalistas respondia com tolerância política, sem censura, ao ponto de, nas últimas eleições, antes do golpe de Deodoro, terem os representantes dos 2 movimentos perdido cadeiras na Casa Legislativa do Império. O povo não reconduziu parte deles. O próprio Deodoro, que pensara ter derrubado o gabinete e não a monarquia, tinha dúvidas sobre a vontade popular, ao ponto de ter prometido a convocação de um plebiscito para que a sociedade escolhesse entre república ou monarquia, que nunca se realizou. Como golpista, o primeiro presidente Deodoro compareceu à solenidade de sua posse com as condecorações recebidas do imperador, que retirou na antessala do local em que seria formalmente indicado quando alertado por Campos Salles da incoerência do gesto. Alega-se que o parlamentarismo, à época, não era exatamente o clássico parlamentarismo inglês, visto que o monarca no Brasil tinha decisiva influência na formação do gabinete. Seu poder era maior do que os dos políticos, o que não ocorria no parlamentarismo britânico, em que o rei aceitava como ainda aceita a composição das forças políticas, apenas avalizando-as. O certo, todavia, é que Dom Pedro II era o poder moderador por excelência. Continuava a frequentar as sessões do Instituto dos Advogados Brasileiros para ouvir os debates e orientar-se sobre as grandes questões jurídicas do século. No período da monarquia, o país viveu seu período mais sereno,
sendo que economicamente os senhores de escravos, pelas leis, tinham responsabilidades maiores do que aquelas que passaram a ter no início da República, visto que os escravos libertos tornaram-se meros empregados e sem direitos, até a introdução de leis sociais mais justas à condição do escravo alforriado, após a Lei Áurea. Foi pior do que no período final da escravidão. Muitos historiadores mantêm a impressão de que D. Pedro II abominava a escravatura. A lentidão no conceder a abolição plena decorreu exclusivamente de razões econômicas. Vamos falar um pouco sobre o parlamentarismo monárquico. A proposta do movimento parlamentar monárquico nos instrumentos de controle de gabinete introduz algumas inovações sobre a proposta do parlamentarismo republicano. Entendem seus seguidores que o rei é um chefe de Estado que não cria problemas para o chefe de governo, visto que não disputa com ele qualquer espaço político. No parlamentarismo republicano, o presidente eleito diretamente pelo povo tem sempre mais expressão política que o primeiro-ministro e, em momento de crise, pode deflagrar processo de reformulação do sistema de governo. A França viveu essa experiência nos choques com Chirac e Mitterrand, quando aquele era primeiro-ministro com filosofia de governo diversa do presidente francês. Na eleição indireta, o nível da crise pode ser reduzido, posto que o chefe de Estado tem mandato certo, enquanto que o do chefe de governo é incerto. Assim, aquele passa a representar a nação e não mais seu partido político, podendo inclusive conviver com um gabinete formado por elementos que se oponham à postura de seu partido, sem ter, todavia, a força de um presidente eleito diretamente pelo povo. Os atritos podem ocorrer, contudo, em face de ser o chefe de Estado um político originário da mesma estrutura política que elege o chefe de gabinete. Nesta inexistência de oposição entre os dois chefes reside a tranquilidade maior das monarquias do século XX. Compreende-se também que na Inglaterra, país onde nasceu o parlamentarismo, a Câmara Alta, a Câmara dos Lordes, não tem influência nas decisões, na medida em que são nobres os seus componentes. Desde a separação do parlamento britânico em dois, graças ao estadista Simon de Montfort, em 1254, sendo a Câmara dos Comuns se ascendia por eleição e a Câmara dos Lordes pela sucessão hereditária, que as sementes da separação natural estavam lançadas. No parlamentarismo monárquico brasileiro, o chefe de Estado não disputaria pelos espaços políticos. No dizer de D. Pedro de Orleans, teria como função defender o povo contra o governo. No mais, os instrumentos de indicação, escolha e derrubada do gabinete seriam iguais aos do parlamentarismo republicano. A escolha do rei, todavia, se faria através da representação popular no Congresso. Caberia ao Congresso, entre os membros da família real de Bragança, escolher seu rei, garantindo-lhe a sucessão hereditária. Em verdade, no sistema parlamentar monárquico, a soberania popular é que determina a escolha do rei. Recentemente, na Bélgica, seu rei, por não desejar assinar lei que autorizava o aborto, em face de suas profundas convicções católicas, renunciou ao trono,
tendo o presidente do parlamento assinado a lei que só o rei poderia assinar, por estar vago o cargo. No dia seguinte à assinatura, o parlamento reuniu-se e escolheu um novo rei, ou seja, o próprio rei renunciante por estar vago. No dia seguinte, a assinatura, o parlamento reuniu-se e escolheu um novo rei, ou seja, o próprio rei renunciante. Na Suécia, sempre que morre um rei, o parlamento se reúne para decidir se servem ou não proclamar a república, tendo sempre mantido a monarquia e a linha sucessória. O projeto parlamentar monárquico possui, entretanto, outras vantagens, como são o Banco Central autônomo, a burocracia profissionalizada, a dissolução incondicionada do Congresso, o voto distrital misto, a reformulação partidária, a reformulação da representatividade dos modelos federativos no Congresso Nacional e a introdução da fidelidade partidária. Tais mecanismos adicionais tornam a proposta parlamentar monárquica mais atrativa que a republicana, por ter adotado soluções que em outros países parlamentaristas têm sido bem-sucedidas.